Pai Celestial, sabemos que só chegamos a Ti, entramos, Senhor, em Tua presença, porque Jesus veio à terra, nasceu como menino, se fez homem, tomou o nosso lugar, se entregou à cruz, recebendo as nossas maldições, o nosso castigo e as nossas dores, doenças e enfermidades. Então, Senhor, precisamos aprender do Senhor, para não sermos desperdiçadores de tamanha graça, de tamanha grandeza que é sermos filhos do Deus Altíssimo. Olha para o teu povo, Senhor. Alguém está em agonia, alguém está com o coração, Senhor, ferido, machucado. Alguém está com a sua alma despedaçada. Então vem, Senhor, a tua unção, um toque do Senhor e tudo é transformado. Um toque do Senhor, Pai, e as cadeias se quebram. Um ensinamento, uma palavra. Senhor, nosso Deus, vem para iluminar o entendimento. Vem para nos dar a tua sabedoria, tomar a tua direção, abençoar, Senhor. Porque, na verdade, desde o princípio o Senhor abençoou. Mas sabemos que nós precisamos estar ouvindo. Como o Senhor diz, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela tua palavra. Então vem, Senhor. Encontre cada coração preparado e receptivo, para que o teu Espírito Santo possa operar. E quando o Senhor opera, quem impede? Não há maldição que resista. Não há, Senhor, mal que permaneça, quando o Senhor está presente e opera. Senhor, abençoa cada um mais e mais, mais e mais. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Hoje, 8ª semana. Quem não gosta de série? Bom, olha só, pessoal, vamos lá. Hoje, a 8ª semana sobre este assunto, inveja. Em quem nunca, jamais, quem é de Deus, quem é de Jesus, vai dizer, eu, inveja, cruz credo, eu nunca tive, eu. Bom, aí pelo entendimento da palavra, vamos começando a identificar momentos, tempos, épocas, enfim. Então vamos lá. Quando alguém diz assim, o pessoal de Deus, né? Pessoa de Jesus, misericórdia, a inveja é um demônio. Não, a inveja não é um demônio. A inveja é um sentimento carnal, um sentimento da carne. Quando a Bíblia fala de carnes, o Espírito Santo está falando de vontades, desejos, o que acontece dentro da pessoa. E aí é isso que vaza, é isso que vem. Então a inveja não é um demônio. Agora, sem dúvida nenhuma, os demônios se aproveitam de tudo que não é de Deus. Isso é lógico. Você vê que a Bíblia fala de brechas. Domingo nós tivemos o nosso culto, a primeira parte, vamos continuar em nome de Jesus, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Iniciamos vendo Neemias, sentimentos, dor na alma. Início para uma nova história, consagração. Ele começou o impacto da má notícia, na verdade das péssimas notícias, deixaram Neemias desolado, deixaram Neemias prostrado. Só que ele não alimentou a angústia, a tristeza, a prostração, e logo iniciou um momento de consagrações, jejuns e orações. Acho interessante que hoje, quando se fala de jejum, tem evangélico que grita, berra, esperneia, ataca. Jesus não aboliu os jejuns. Jesus não disse que não precisava orar. Aliás, ele levou uma vida intensa de orações aqui na terra. Como Jesus orava. E jejuns, ele, antes de iniciar seu ministério físico, foi para o deserto, foi levado pelo Espírito Santo e ficou em jejum. Ninguém precisa fazer 40 dias de jejum como Jesus fez, como Moisés fez. Ninguém vai fazer o trabalho que Jesus fez, nem o trabalho que Moisés fez.
Agora, o jejum, Jesus não aboliu, não. Porque ele não disse, não precisam jejuar, ele disse, mas tu, quando jejuares. Essas são as expressões. Quando? Então tem o tempo, tem o momento. E o cristão tem que sentir. Como vai sentir, pastor? Olha, gente, quando o cristão se acostuma com a palavra e não sente mais a alegria de servir a Jesus, de se consagrar, de falar a palavra, de ganhar almas. Quando as coisas começam a dar errado e não percebe que a raiz é espiritual, está na carne, a coisa não está boa. Então o jejum já deve fazer parte. Não deve ser uma coisa corriqueira de toda semana ou todo dia. Apesar de que eu acho que por semana seria muito bom, mas aí vai de cada um. Agora, consagrar a Deus é necessário. Então Jesus não aboliu nada disso. Então a inveja, ela não é um demônio, é um sentimento da carne. E aí? Então hoje nós vamos reiniciar em Gálatas capítulo 5. Vamos pegar no início do versículo 16, cujo título é As obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito. Observa comigo que a palavra espírito está com E maiúsculo, obviamente falando do Espírito Santo. Andai em espírito, ou seja, andemos na palavra pelo Espírito de Deus, no Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Eita! Gente, olha só. Não há momentos... Vamos falar de um momento que você foi provocado a explodir, dentro do seu direito. Mas você tem Jesus e você consegue se controlar e você pensou, se eu explodir, eu estou agindo na carne. Se eu agir na carne, eu saio do Espírito, eu vou dar lugar ao diabo. Então, em vez de brigar, eu vou suportar, eu vou segurar. Depois eu vou levar no altar de Deus. Pastor, eu não consigo. Está faltando maturidade espiritual. Está faltando crescimento espiritual. Quem não controla a sua boca, porque Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Então já deixou a ira encher o coração. Há pessoas que vivem iradas. Por qualquer coisinha explodem. Ainda não se esvaziaram da ira, mas há pessoas que são religiosas e ainda abrem a boca, escancaram a boca para dizer que são cheios do Espírito Santo. Quem te disse que o Espírito Santo é irado? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Assim também, quaisquer outros sentimentos que vão contra a natureza de Deus, que vão contra a natureza de Jesus. Jesus não viveu aqui na terra como homem, ser humano. Nós estamos como seres humanos. Então, o melhor mestre é Jesus, porque ele, além de ensinar, ele viveu isso. Quantas vezes Jesus foi provocado? Gente, o tempo todo. Quando você vê os fariseus e os escribas, ficavam atrás de Jesus. Gente, eles tinham uma inveja de Jesus, que era uma coisa absurda. Semana que vem a gente vai começar. Hoje nós ainda vamos falar de Moisés. Mas observa aqui comigo. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Às vezes a vontade é de soltar a língua. Mas você sabe que isso vai contra a natureza de Deus, você se segura. Às vezes você passa por bobo diante das pessoas, passa até por idiota. Que passe, mas que não dê lugar ao diabo. Porque na carta aos Eclesiastes, o livro de Eclesiastes diz que a ira, que é a raiva, se abriga, ou seja, ela encontra espaço no coração dos tolos, ou seja, de gente boba, abobada, dos tolos. Tolo na Bíblia é o abobado.
Então observa comigo. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, quem tem um autocontrole, por temor a Deus, ou seja, se eu abrir a boca, eu vou dar lugar à ira. Se eu der lugar à ira, eu dou lugar aos demônios. Eu vou dar lugar aos demônios. Então, eu não vou fazer isso. Prefiro passar por bobo ou por boba diante de quem quer que seja. Mas eu vou segurar e levar no altar de Deus. A carne é a vontade humana. Quando a Bíblia fala de carne, nesse sentido, está dizendo fazer a própria vontade. Agora eu vou te dar outro exemplo. Tem cristãos, irmãos, que são tão crianças, tão imaturos, que chegam a dizer assim, quando eu não estou com vontade, eu não oro. Ué, só ora quando tem vontade? E quando sofre um esfriamento? Então acabou, não vai orar nunca mais. Não se ora só quando tem vontade. Orar é um dever. Se é um dever, nós temos que cumprir esse dever. Então não importa estar com vontade ou sem vontade. É interessante, né, irmãos? Não estou com vontade para o trabalho hoje, então não vá. Você não está com vontade? Quando a criança diz, mamãe, não estou com vontade de ir para a escola. Tá bom, filhinho. E no dia seguinte, mamãe, hoje também não estou com vontade. Tá bom, filhinho. Qual é a mãe idiota que faz um troço desse? Eu já falei. Porque a sábia não faz. A sábia diz, você vai. Você vai. Eu fiz proposital. Usei a interrogação só para te chamar a atenção. Vamos à realidade, pessoal. Então, quantas vezes, irmãos, não tem vontade nenhuma de jejuar, não tem vontade de orar, não tem vontade de sair de casa para vir no culto. Então vai fazer a vontade da carne, ou seja, fazer a sua vontade. Assim acontece quando a criança não quer comer. Tem pais que entram em desespero. Por quê? Depende de quanto tempo ficou sem comer. Como é que vai ser isso? Quais serão os resultados? Pais ficam desesperados se um bebê perdeu o apetite. Eu já tive casos e casos. Estava contando esses dias lá na Clarimundo de Melo o caso de uma menina de 14 anos que quase foi à morte. Porque ela ganhou uma bonequinha esguia, belíssima, linda, e a boneca estava enfeitiçada. Fizeram um trabalho na boneca para atingir a menina. E a garota perdeu o apetite olhando para a boneca. E como é que se descobriu isso? A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Foi muito fácil, pelo Espírito de Deus, entender a coisa. E é isso, fica para outro dia. Tá cheio de gente com coisa de... Mas enfim, vamos em frente. Aí, pastor, bom, família desfez da boneca e a garota 3 dias depois estava normal. Normal. A menina estava quase morta, fazendo um tratamento rigoroso. Estava para ser internada, porque nem água descia mais. Tinha um demônio que atravessou a garganta dela. Vai comigo. Versículo de número 17 ainda. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que é isso, pastor? As leis espirituais regem tudo nessa vida. Se você deixar de buscar a Deus, você não está dando lugar para o demônio? Se você deixar de buscar a Deus, você não vai esfriar? Se você esfriar, os demônios não conseguem espaço. São leis espirituais. Se você parar de orar, não cessa a sua comunicação com o céu? São leis espirituais. Se você deixar sua fé esfriar, você vai perceber as coisas espiritualmente? Claro que não.
as coisas vão andar para trás, vão desandar. Então, o cristão, ele não vive segundo a sua vontade. Não estou com vontade de orar, mas Deus ordena que ore, eu vou orar. Ah, não estou com vontade de ir ao culto, mas a palavra de Deus diz congregai-vos, não deixando a congregação. Ah, eu não estou com vontade de jejuar. Pois agora é que eu vou quebrar a carne, a força da carne. Quando a carne domina, pessoal, o Espírito de Deus não tem espaço, não. Ninguém quer ouvir isso hoje. Todo mundo hoje só quer louvor, muito grito, muito oba-oba, muita novidade. Palavra, sim, só o que agrada. Você acha que uma árvore gosta de ser podada? Vocês sabem que quando se poda uma árvore, não se corta apenas a parte seca, tem que cortar uma pequena parte verde, onde a natureza está viva, e ela solta a seiva porque ela está como que chorando, agonizando ali, e depois ela ganha uma força tremenda. Assim é a poda. Quando você diz, não vou fazer minha vontade, não estou com vontade de orar, pois agora é que eu vou orar. Porque o diabo está esperando esse esfriamento para conseguir espaço. Não estou com vontade de ir à igreja, agora é que eu vou oferecer cultos ao meu Deus. Agora é que eu vou adorar o Senhor. Vamos à realidade, pessoal. Muitos cristãos hoje evangélicos estão sendo ensinados a andarem literalmente no natural. Faça tudo que você tem vontade, porque Deus é bom, porque Deus é amor. Jesus não disse isso. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Renúncias. Versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas. Entrou a inveja aqui no 21. Pastor, isso são obras da carne? Sim, pessoal. Ninguém vai para macumba amarrado, arrastado. Amarrado. Não. Aceitou ou teve vontade. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Está dizendo aqui. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Pessoa que se prostitui, em regra, ela vai com as próprias pernas. Deixa seus pensamentos trabalharem bastante na luxúria, suas vontades. Quando o Espírito Santo diz que é obra da carne, está dizendo que é vontade que a pessoa tem e satisfaz as vontades. Então, esse é o sentido aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Adorar imagens, cultura. Se começou a ouvir a palavra e resolver obedecer, vai ver o quanto Deus diz não, não, não. Idolatria, feitiçarias, inimizades. Ah, não quero saber, não me fala nem o nome. Isso não é o querer da pessoa? É carne. Vocês estão vendo? Porfias, emulações, iras, pelejas, disputas, dissensões, heresias. No 21, então, vem você vê que é no plural, invejas. Você vê essa palavra aqui está no plural, não está no singular. Invejas. Inveja de alguém por alguma coisa, então já temos aí o plural. Assim foi com Moisés. Mas antes de chegar lá, nós vamos aqui ao finalzinho. Olha o versículo 24 e 25, a 26. 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros. Aí vem o quê? Pastor, o apóstolo Paulo não está escrevendo essa carta a cristãos? Sim, a igrejas. Que isso? Paulo sabia o que estava no meio do povo dele. O Espírito Santo fazia Paulo perceber as coisas com clareza.
Ele viu que um tinha inveja do outro. Alguém foi intitulado líder. Alguns ficaram com raiva porque queriam ser intitulados. Inveja. Deixa eu contar um caso para vocês, porque tem gente assim, inveja não faz mal a ninguém. É mesmo? Então deixa eu te contar um caso de libertação do nosso ministério. Há muitos anos atrás, uma jovem bancária, o diretor do banco reuniu todos os funcionários daquela agência e disse: olha, hoje o fulano vai ser transferido e a fulana, a menina Caixa, vai ser a nova gerente aqui. Teve gente que os olhos só faltaram sair do rosto. Tum. Tipo um susto, por quê? Tipo, pensei que era eu, pensei que era a minha vez. Essa moça que de caixa foi promovida a gerente nessa tarde, à tardinha, anoitecendo. Quando ela saiu do banco, da agência, ela já saiu com uma dor de cabeça. Ela já saiu com uma dor de cabeça. Os olhos foram em cima dela. Tum. Pelo menos 3 colegas achavam, cada uma, que seria a sua vez. A menina sai da agência, isso tem muitos anos, tá, pessoal? Hoje, então, pela internet, tudo é pela internet, as agências têm fechado direto aí. Mas no tempo do agência bombando. E eu usei o termo populesco. Mas estava explodindo. A menina vai para casa com uma dor de cabeça, uma dor crescente. No dia seguinte, ela não conseguiu ir trabalhar, pessoal. Primeiro dia como gerente, ela não conseguiu. A dor aumentou tanto que ela não aguentou. Foi ao médico, foi a um clínico, e o clínico, vendo a agonia dela, passou uma medicação e disse: se não melhorar, vamos para um neuro. E assim foi, só piorava. Ela já não dormia, a cabeça latejava. Foi para o neuro, todos os exames feitos, tudo normal, tudo perfeito. Mas surgiu uma voz na cabeça, na mente dela. Uma voz falava na cabeça dela. Sabe o que dizia para ela? A voz dizia que ela tinha um tumor na cabeça e que ela ia morrer a qualquer momento. E ela acreditou naquela voz do pensamento dela, que ela achava que era verdade. Você vê a falta do entendimento e do discernimento. Um demônio entrou, colocou a dor e falava na mente dela dia e noite: se deite, fique quietinha e espere a morte. Essa menina tinha 1 ano de casada, 1 ano. Se preparou muito para se casar, ela e o esposo. Ele, filho único. Aquela criação, aquela lisura, aquele comportamento tranquilo. Casaram já com casa própria, um apartamento, tudo certinho. Só que desse dia em diante, aquela voz dizia para ela: se deite e espere a morte. Foi o que ela fez. Aí a sogra disse: essa menina está sofrendo, pelo amor de Deus, vamos lá para casa. Pensando, bom, ela vai melhorar, vai sair disso. Sabe quanto tempo levou isso? 5 anos. Ela nunca mais conseguiu. Foi para o antigo INPS, o INSS. Acabou a vida da menina. 5 anos em cima da cama. Só levantava para ir ao banheiro, comia forçada, porque a família empurrava, mas a voz latejava na cabeça dela: fica deitada que você vai morrer a qualquer momento. Todos os exames não davam nada, mas ela acreditava na voz e não acreditava nos exames. Ninguém tinha Jesus.
Alguém virou para essa família e disse: vá na igreja, vamos lá comigo, nossa igreja. E foi tão interessante, irmãos, no dia que essa moça foi levada à nossa igreja, ela foi quase carregada no colo, veio uma palavra no meu coração, senti no coração, desse jeito: vamos fazer uma limpeza de pensamentos. Veio dentro do meu coração. E eu comecei em Filipenses 4:8, que diz o que devemos pensar. Vai escutando. Finalmente pensar no que é verdadeiro, no que é puro, no que é honesto, no que é de boa fama, só coisa boa. Aí eu falei, vão trocar pensamentos ruins por coisas boas. Quando eu fiz a oração, irmãos, o demônio manifestou nela de uma forma tão violenta, tão agitada, tão agressiva e gritante, que o demônio berrava: eu faço mesmo ela pensar que tem um tumor na cabeça. Ela acredita. Eu acabei com a carreira dela. Eu acabei com a carreira dela. Inveja. Os olhares em cima dela. Não tinha Jesus, não tinha escudo. Não tinha Jesus, não tinha armadura. Não tinha Jesus, não tinha defesa. Pois é. E aí? Oramos, expulsamos o demônio e todos os outros espíritos malignos. A menina voltou ao normal. Para recuperar essa carreira foi difícil. Voltou para o mercado de trabalho já alguns meses depois. Teve que se reciclar, se repaginar, se atualizar, mas para a gerência ela não conseguiu voltar. No início não. Ela foi para outro emprego, Deus abriu porta e dali começou. Por quê? Porque ela foi diagnosticada neuropsíquica, ou seja, uma moça com problema psíquico. Tá? Até Jesus operar, ela entender. Você vê o quanto Satanás atuou por inveja. Ela não tinha Jesus. Pastor, a inveja não perturba. O invejoso, ele se corrói. A inveja apodrece por dentro quem a tem. Mas que ela atinge, ela vaza pelos olhos. E aí? Ou entra pelos ouvidos e vai vazar pela raiva. Mas pastora, vamos lá? Vamos agora a Números, capítulo 16. Gente, quem tem Jesus é ricaço. Números, capítulo 16. Como a leitura é extensa, mas é extremamente explicadinha a própria leitura, a escrita, então nós já vamos aqui, Números capítulo 16. O título é A Rebelião de Corá, Datã e Abirão. Tem uma tradução, algumas traduções que falam Coré. A sua diz Corá, né? Então vamos no Corá, que é a maioria. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Dá uma paradinha. Olha a linhagem, a ancestralidade deles, hein? Do primeiro filho de Jacó, Ruben, e da tribo dos levitas, que deveriam ser os adoradores de Deus. Você vai ver que a inveja está no coração deles. Olha bem. Versículo 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Pessoal, os líderes. Os líderes do ministério de Israel. Os líderes da caravana que Moisés estava conduzindo. Os líderes. 250 homens. 250 que vão ficar debaixo ouvindo o que esses três vão falar, porque eles três vão jogar todos os 250 contra Moisés. Isso. Pessoal. Vai comigo no versículo 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, repetindo, maiorais da congregação, líderes, chamados ao ajuntamento, varões de nome.
todos os que eram famosos. E se congregaram contra, diga contra. Ah, não foi a favor não. Foi contra. 203, um líder e mais 2, conseguiram jogar 250 contra Moisés. Por que tantas igrejas acabam? Todo mundo pensa, porque não tinha porque não sei o quê. Às vezes não. Às vezes a inveja não foi neutralizada. Lá em Tiago, lembram em Tiago 3,16 que o Espírito Santo diz que onde houver inveja, onde houver invejosos, vai haver perturbações? Perturbações? Vai. O invejoso e a invejosa estão sempre perto. E são disfarçados. Mas o sentimento está ali, meu irmão, evaporando, está ali. E aí? Está contaminando. Então, eu vou repetir agora, nós vamos, versículo 3 é enorme, mas o grande segredo está nele. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, os elevais sobre a congregação do Senhor? Eita! Quem foi que Deus escolheu? Moisés e Arão. Quem Deus escolheu? Moisés como líder e Arão como sumo sacerdote. Deus escolheu mais 250? Não. Deus não separou esses 250 para a missão que Deus deu a Moisés. E não separou esses 250 para a missão e o ofício que deu a Arão. Deus selecionou e investiu em Moisés como líder de todo o povo de Israel. E Arão como sumo sacerdote de toda a congregação. Essa posição era de cada um dos dois, mais ninguém. Só que esse Corá, ele tem uma inveja de Moisés desesperada. Ele queria comandar todo o povo de Israel. Às vezes é um empregado, irmãos. Ele se sente mais inteligente, mais capacitado do que o patrão. Eu tenho falado isso aqui. Às vezes é o filho que acha que sabe mais do que o pai. Um bom pai que orienta, mas o filho acha que sabe mais. Ele quer tomar a vida dele para si mesmo, para fazer o que ele acha que é mais certo do que o que o pai está mandando fazer. Ou o que o pai está dizendo que não faça. E aí? Observa que eles estão jogando esses 250 contra Moisés, dizendo exatamente isso. Toda a congregação é santa, só eles dois são santos? Não, todo mundo é santo. Ou seja, todo mundo pode fazer a mesma coisa. Olha isso, olha isso. O pai e a mãe, meu irmão. Pai é pai, mãe é mãe. Filho é filho. Mas quer o lugar. Quer dominar. Quer mandar. Isso aqui é obra de Deus, irmãos. Os três, o Corá é o chefe da rebelião. Ele chamou 2 que concordaram com ele. É mesmo, todos nós nos santificamos, nós somos santos, como Moisés e como Arão. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Por que não podemos ter a mesma posição? Tem gente que acha que liderança é posição e não responsabilidade. Isso é um problema. Isso é um problema na família, é um problema na igreja, é um problema na empresa. E aí no final eles ainda fazem a pergunta. Viraram para Moisés e disseram, por que vocês colocaram sobre nós? Por que vos elevais? Toda a congregação é santa, toda a congregação é do Senhor. Está aqui no versículo 3. Aí o 4. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre seu rosto. Viu, irmãos? Moisés meteu a cara no chão, tipo, misericórdia, Senhor, que isso? Quem escolheu Moisés? Deus. Não foi Moisés que se auto-intitulou líder sobre aquele povo de Israel. Tem gente que se acha. Pega lá um boteco, um comércio qualquer,
como eu digo às vezes, vocês me perdoem, mas é a realidade, né? Imprime um diploma dado pelos Simpsons, né? Se intitula pastor, pastora, e abre a sua própria congregação. Por quê? Porque não quer ficar de baixo, quer ser líder. Só que liderança, irmãos, espiritual é eterna. É responsabilidade dada por Deus e Deus investe o dom que Ele quer em cada um. Tem gente que ainda não entendeu. E aí? Versículo 5. Falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem Deus escolher fará chegar a si. Fazer isto. Moisés orou, não orou? Olha o que Moisés está dizendo para esses 3 líderes. Tomai vós, incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. O incenso era o perfume que era oferecido com os sacrifícios. Hoje não se oferece incenso. O incenso hoje são as orações e o louvor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo? Baste-vos, filhos de Levi. Você vê a descendência de Levi, os levitas que seriam os adoradores de Deus. Olha onde a inveja brotou. Caramba, era como se eles estivessem no altar. Já tinham, meu Deus, uma responsabilidade grande demais. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, para administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para ministrar, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Ainda também procurais o sacerdócio. Moisés está inspirado por Deus, irmão. Ele está dizendo, não basta vocês oferecerem louvor a Deus, terem sido separados para adorar a Deus, oferecer louvor. Isso não é suficiente. Olha só. Aí ele diz aqui, que, olha a pergunta que ele faz. Eu vou agora no 11. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Olha o que Moisés está dizendo. Está dizendo, Corá, você lidera uma congregação de 250. Isso é pouca coisa. A tua responsabilidade é pequena, mas ele não está olhando responsabilidade. Ele está olhando para Moisés como se Moisés fosse privilegiado por ser o líder de todo o povo de Israel. O que era a máxima responsabilidade. Vê que Moisés era um homem simples e humilde, manso. E aí, esse Corá está jogando 250 contra o Moisés, porque ele quer o lugar de Moisés. Ele quer ser o líder. E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Eles já não querem mais saber de Moisés. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matais neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós. Eles estão dizendo que o Egito era a terra que manava leite e mel, gente. Onde eles sofreram os horrores e clamaram a Deus, suplicaram. Eles pediram, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tipo, nos socorre, nos tire daqui, nós estamos sendo castigados, o faraó está acabando conosco. Agora eles estão dizendo para Moisés, olha só, tu nos tiraste da terra que mana leite e mel. Tem gente, irmãos, que quando o diabo atua, na verdade, quando as vontades da carne suplantam, que a pessoa cai na carnalidade, tem gente que chega a pensar que o tempo do mundo foi melhor do que o tempo com Jesus. Olha que coisa séria. Tem gente que chega a lamentar, poxa, me converti, acabei com a minha boate, acabei com o bar. Eu disse, ué, caramba,
Quer dizer que aquele tempo no pecado era melhor. Levando pessoas, multidões a pecarem. Era melhor. Olha que coisa séria. Aí, versículo de número 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Gente, eles estão dizendo que Moisés arranca os olhos deles. Não tem um populesco aí que diz assim: caramba, custa os olhos da cara. Já ouviu esse? Olha o que eles estão falando, isso é coisa antiga. Moisés, você quer arrancar os olhos deles? Olha que coisa grave, gente. Por que eles estão dizendo isso? Você não está enxergando não, Moisés, que a gente está no deserto, você não fez nada por nós? Tem gente que vive com os olhos da carne o tempo todo. Não contempla as grandezas de Deus, não contempla o céu, não contempla a eternidade, não contempla espiritualmente os anjos de Deus, a graça de Deus. Gente, prosperidade é dom de Deus, mas ela não vem na frente de Jesus, ela vem com Jesus. Versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: gente, você não vê Moisés irado. Não diz a palavra aqui em Números 12 que ele era o homem mais manso da terra? No tempo de Moisés, Moisés era o homem mais manso do seu tempo. Aqui está dizendo que ele irou-se muito. Irmãos, o que estão perturbando Moisés? Inveja. Está se cumprindo o que diz Tiago. Você vê que está uma perturbação na congregação. Eles estão tumultuando a vida de Moisés. Eles estão tumultuando a congregação. Onde houver invejosos, vai haver tumulto. Onde houver invejosos, vai haver perturbação. Onde houver inveja, o diabo vai encontrar espaço. Aí vai. Não atentes para a sua oferta, Deus. Agora é Moisés falando com Deus. Nenhum só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Olha só, gente. Deus não mandou 250 oferecerem a ele o incenso. Deus não mandou. Deus não mandou. Deus não disse que queria 250 incensários mais os líderes. Deus não disse isso. Deus colocou Moisés como líder, Arão como sumo sacerdote, e depois os filhos de Moisés seriam os sacerdotes. Mas e aí? Olha só. Continua aqui agora. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso. E se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Dá uma paradinha, viu? Eles não queriam ser iguais? Se colocaram ali como se eles tivessem a mesma chamada que Moisés e que Arão. Olha o 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação. Olha só, e falou o Senhor. Quem vai falar agora é Deus. Olha Deus falando com Moisés e com Arão. Ó, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: ó Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Não foi Corá quem começou a rebelião? Os dois não eram líderes junto com ele? Pois então, olha o que Deus está falando. Deus está falando com Moisés e com Arão. Ó, vocês se levantem e saiam de perto da tenda deles, da casa deles. Olha só.
Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão. E após ele foram anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação. Vale a pena fazer essa leitura, viu, pessoal? O 27 agora. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Está vendo? Moisés está dizendo, tudo que eu tenho feito com a congregação não é coisa minha, é de Deus. Ou seja, foi Deus que me escolheu e mandou eu fazer exatamente isso. Olha bem, irmãos, às vezes as pessoas nos julgam, principalmente pastores de igrejas que são grandes. Como há julgamento, misericórdia. Se acha, tomou a frente, as pessoas não conhecem o coração. E aí se levantam contra a liderança, o pastoreio. Mas de onde vem a unção para aquele ofício do Espírito de Deus? Então, quem ataca alguém que é chamado por Deus, que tem uma liderança dada pelo Espírito de Deus, está se levantando contra quem? Contra o próprio Deus. As pessoas julgam demais pelas aparências. E aí? Vamos continuar? Versículo de número 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que me deu, que de meu coração não procedem. Não é? Ele está dizendo, vocês não conhecem meu coração. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. Eita! Moisés está dizendo, Deus vai fazer alguma coisa totalmente diferente. 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos trague a terra a nós. Versículo 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Deus mandou os 250 prepararem um incensário, cada um para si? Pois é, quando a pessoa toma a frente de Deus, ela não tem noção de com quem ela está mexendo. Quando ataca uma liderança, essas pessoas não têm noção que estão atacando o próprio Espírito de Deus. É filho atacando o pai. Mas o meu pai... Cala a boca, não fale mal do seu pai. Se ele não prestou, não valeu nada, deixa que Jesus vai julgar. Não dá para conviver, Deus não obriga, mas não solta a língua, não ataque. O patrão, o chefe, o seu líder, seu professor, tranca a matéria, meu irmão. Não é o ideal.
mas não se levante contra uma autoridade. A nossa sociedade, nós estamos vivendo um tempo tão tenebroso que o que se apregoa nas universidades, o que se apregoa no mundo é que não existem autoridades. Isso está quebrando completamente a hierarquia estabelecida por Deus. Moisés foi o líder que Deus escolheu sobre toda a congregação. Eles três, o coral, Datã e Abirão, estavam debaixo da autoridade de Moisés. Mas por inveja, eles tinham inveja de Moisés, queriam o lugar de Moisés, queriam fazer o que Deus deu para o Moisés fazer. E aí? Pois é, irmãos. Só que quem se levanta contra aqueles a quem Deus levantou, se levanta contra o próprio Deus. Deus falava só com Moisés. Naquele dia que Miriam e o Arão falaram mal de Moisés, Deus chamou os três e disse: vocês três saiam daí. Números 12, voltando rapidamente. Números capítulo 12. Versículos 1 e 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor... Pastor, como foi que Moisés conseguiu suportar tudo isso? Primeiro, Deus escolheu Moisés. Ele tinha essa consciência da responsabilidade. Segundo, ele era um homem de orações intensas. Ele levava tudo a Deus. Tudo Moisés levava a Deus. Ele orava. Moisés não ficava segurando, ele levava tudo a Deus. Moisés orava. Tem cristão que se aborrece no local de trabalho na hora. Tem cristão que está sentindo perseguição na hora. Tem cristão que está ficando com raiva do pai na hora. Esse é um grave problema. Para terminar hoje, vou fazer o contrário. Eu vou lá no Salmo 106:16, onde nós costumamos começar nessas 3 semanas sobre Moisés. Salmo 106, versículo 16. Vai comigo. Salmo 106, versículo 16. Quem lê comigo? E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Tiveram inveja de quem? Pois é um sentimento que atua em qualquer lugar. É terrível. E agora, pastora, é só orar. Amém? Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus.